Ora, boa tarde a todos. Como vocês estão? Muito bem. Hoje fizemos um upgrade de 2% para 3%. 3%. Ainda está a faltar mais 1%, mas acho que não conseguimos ser 4%. É um desconto no IVA, pá. Sim. Os contribuintes agradecem. O Montenegro está a fazer algumas ações para ganhar aqui mais uns votozinhos. Também faz parte. Vamos fazer aqui uma pequena introdução para quem está a ouvir-nos a primeira vez. Eu sou o Filipe, sou da área da logística, tenho 29 anos e sou imigrante, portanto não faço a mínima ideia, ou muito pouco, sei do que se passou do apagão aí em Portugal. E passo a palavra para ti, Vítor, para tu te apresentares. Pá, eu sou o Vítor, tenho 28 anos, menos um com o Revisco, portanto, sou da outra geração. É mais uns mesinhos e estás tramado. E felizmente tive a oportunidade de viver este acontecimento do século, que foi o apagão. Passar para o meu amigo Pedrinho. Eu sou o Pedro Ferreira, também sou da área logística, como o Revisco e o Vítor. Tenho 26 anos, sou muito mais novo do que eles são os cotas do caraças. E tenho bom gosto que eles não têm. O resto, podemos dar início a isto. Muito obrigado. Obrigado a quem nos ouviu até agora e que nos continuem a ouvir e a aturar um bocado. E ouvir, ver, independentemente. Metam likes, partilhem, comentem, estejam à vontade, partilhem ideias connosco para também nós debatermos aqui. Até porque nós não fazemos dinheiro com isso, portanto. Não. Isto é só nós fazemos porque realmente gostamos. Podem partilhar à vontade porque não vamos enriquecer a pala disto. Obrigado a todos por virem até agora e espero que gostem destas palermices que eu só vai dizer aqui durante o episódio inteiro. Exato. Ora, muito bem, então vamos lá começar pelo apagão. Então me digam, como é que foi o vosso dia durante o apagão? Pedro, deixo-te a palavra. Eu posso começar. Ora, o meu dia do apagão foi um bocado interessante, porque consegui perceber que acho que a população não está muito bem preparada para o que poderá acontecer no futuro. Mas, da mesma forma, por mim, correu Mas onde é que estavas? Estava no trabalho. O que é que estavas a fazer? E como é que... Porque depois eu vou falar do meu caso. No meu caso eu percebi muito rápido que era uma coisa mais séria. Mas como é que foi no teu caso? Eu até pensava que era um quadro. Olha, foi no que aconteceu no trabalho. Fomos até ao quadro ver se o quadro tinha disparado, porque ninguém deu por isso. E, entretanto, dentro da primeira meia hora que aquilo aconteceu por volta das 11h30, pelo menos aqui em Lisboa. E durante até ao meio-dia, até almoçámos dentro do escritório e tudo, porque não reparámos que isto ia ser de uma proporção tão grande que afetou a Espanha. Sei que como é que percebeste, como e quando é que percebeste que já era uma coisa mais a sério? Eu acabei por perceber quando acaba por afetar não só a nós, mas também a Espanha, o sul de França e também um bocado de Itália, pelo que eu percebi. Sendo que o grande foco foi na Península Ibérica, que afetou-nos de uma forma geral. Sim, de forma total. Só pelas notícias foram surgindo, não sei. Okay. Não, eu vou-te dar o meu exemplo, que eu também estava em Lisboa e também tínhamos tido problemas no quadro, ou seja, do escritório, portanto, a luz ter ido abaixo para nós não era nada de especial. Sim. Mas eu percebi-me relativamente rápido que já era uma coisa mais séria, porque passado uns 2 ou 3 minutos a minha namorada mandou uma mensagem a dizer que estava em Setúbal, a dizer que não tinha luz e que os geradores tinham disparado. Depois, passado mais ou menos no mesmo instante, uma namorada de outro colega meu que trabalhava em Oeiras mandou-lhe mensagem a dizer que estava sem luz. Depois a confirmação foi quando um outro amigo meu que vive em Madrid mandou mensagem a dizer que ficou sem luz mais ou menos no mesmo instante. Portanto, foi mais ou menos dentro de 5 minutos percebi que era uma coisa bastante séria. Isso não era uma coisa isolada, não é? Isso também me aconteceu a mim, porque comecei a ver-vos também a vocês, a dizerem que tinham também ficado. E normalmente, pronto, como a nossa amizade até cresceu na Margem Sul, amigos de Margem Sul e tudo,
a partilhar e eu achei um bocado estranho, ou seja, aqui em Lisboa e depois em Palmela, em Setúbal não há luz. Sim, era muito. Mas à partida nunca pensei que isto tivesse esta proporção tão grande e que durasse tanto tempo. Sim. Bem, e a verdade é que ao dia de hoje, eu vou ser sincero, não acompanho depois muitas notícias depois disso. E vocês vão corrigir se eu estou errado. Pelo que eu percebi, houve um pico de fornecimento à rede por via das renováveis. Pá, isto foi o que eu li e percebi. Que houve ali um momento que eu penso que disparou. ainda não sei o relatório final. Pois, Eu não- exato. aquilo que eu- Mas, ou pois seja, isso é o que circula. Portanto, disparou um pouco acima do que a rede suporta, e depois a rede é como os nossos disjuntores cá em casa, não é? Para proteger, quando há um pico, desliga. E como nós estamos interligados à Espanha, aquilo é um desligamento em cadeia, não é? Portanto, Sim, aquilo influenciou a amplitude. Há pessoal que diz que foi até foi no sul de Espanha que tudo sim. desencadeou, com as diferenças elevadas de temperatura. Pá, isso também me leva depois a questionar se as diferenças de temperatura no Brasil, por exemplo, também Espera. afetam dessa forma. Mas Epá, eu vou ler aqui a notícia, ou as notícias que saíram até agora. Aquilo que se sabe é, e isto vocês podem confirmar, segundos antes do apagão, cerca de 60% da energia fornecida à rede elétrica de Espanha era de energia solar. ok. Pois era a rondar entre os 10% e os 15% era eólica, e a terceira era nuclear, também com valores a rondar os 10%, se não falha a memória. Isto são dados que uma pessoa consegue facilmente aceder. Agora, a explicação, isto segundo a Reuters, é que houve 2 incidentes que causaram, que podem estar por trás deste problema de falha de energia, porque fala-se de 60% que desapareceu da rede, valores muito grandes, e dizem que pode ter havido com os painéis solares no sudoeste de Espanha, que podem ter causado instabilidade no sistema elétrico e causou a quebra do sistema em Pois, Portugal. vai na sequência daquilo que eu também li e ouvi, que foi um pico sim, fora do normal de energia renovável, portanto. Não, Energia mas aqui que eu estou aqui é que parou, ou seja, desapareceu. Você estavas a produzir Sim, mas 100% e foi 60% porque desaparece. houve um pico acima daquilo que a rede consegue suportar, derivado das energias renováveis. Agora, depois há toda uma discussão à volta disso, que é eu vi discussões no dia a seguir, né? Porque no próprio dia só tive eletricidade por volta da meia-noite, portanto já não pois acompanhei aqui nada. em Lisboa foi mais cedo. Também não percebi muito bem o porquê da diferença de Porque, mais 2 horas. pois, eu tive era meia-noite e 5, portanto. Devem ser Assim, linhas diferentes, digo eu. Também Não, linhas, e eles foram arrancando por não fases, não é? percebo nada. Até porque... aquilo que quero acrescentar já não é o primeiro apagão em Espanha. Tem havido apagões regionais em Espanha ou locais, e daquilo que eu tenho, a informação que eu tenho visto é que isto não é a primeira vez, e que esta dependência excessiva em renováveis expõe-te a que tenhas alguma flutuação do tempo ou alguma coisa que saia do normal procedimento ou do normal cálculo que tu tens do solar e de vento, tu perdes uma grande fonte Não, de mas energia. é um pouco nesse sentido que eu queria falar, que era... sim, portanto, chegamos à conclusão que a dependência das renováveis podem gerar eventualmente Estabilidade. esse tipo de acontecimento. A questão é, isso é uma coisa que nenhum de nós viveu até agora, portanto, é uma coisa... Também nunca tiveste uma dependência tão grande em renováveis como Certo, tiveste até agora. mas já temos há alguns anos, portanto, e nunca aconteceu. Não, mas a tua dependência nas renováveis tem cada vez mais aumentando, não tem Certo, mas diminuído. ou seja, é uma consequência da escolha, não é? Portanto, Exato.
E Eu sou a depois favor nós, disso. nós, sou a favor nós disso. vimos em Espanha que eles têm centrais nucleares. Não sei se têm centrais a carvão ou não, mas acho que sim. Tem nucleares, Não, carvão. Nucleares é deixa-me ver. garantido. Carvão não sei. Sim, Ou sim, seja, a carvão não sei. Em mas Portugal isso, nós tínhamos e foram mas fechadas, isso, ainda mas muito isso não, recentemente. não os impediu Tem gás. de Tem a gás. gás. Pronto. Mas isso não impediu nada, portanto, ah, aqueles argumentos, por isso é isso que eu estava a dizer. No dia a seguir, os argumentos que eu ouvia dizer que as renováveis e não sei o quê, pá, isso Eu, é. Pá, e isso acho Opa, que, acho que é uma flutuação tão pequena que. pá, é uma flutuação tão Assim, pequena que desapareceu 60% da tua produção de sim, energia. a questão é nenhuma rede é infalível, não é? Portanto, Epá, claro, então, tens sempre falhas, tens sempre possibilidades. Eu epá, acho, eu mas acho que depende. a vi nossa. pessoal a chorar na televisão do género que como é que é possível que. Pá, meus amigos, Pode acontecer, nós nunca tivemos um apagão desse género pois que não. eu me lembro aqui e que eu tenha visto. O último que houve foi há 20 anos e foi só na região do Algarve. Portanto, não Sim. Pois é foi. que isto aqui atingiu toda a Península Ibérica, não Não, é? Então, mas isso é normal que assim o e é mais atinja. e é mais a questão de que nós estamos cada vez mais interligados com a Espanha. Sim. Esta questão nem sequer E, foi originada em Portugal, é uma questão que veio de Está Espanha, bem, e, Vítor, mas e, tu numa importas. altura que nós estávamos a importar energia. Está bem, mas tu importas energia que vem de Espanha, certo? Sabes que Sim, este sim. fornecedor tem muita dependência sobre energias renováveis que, pelos vistos, já causaram apagões anteriormente. Este Sim, simplesmente foi o maior até agora. mas até agora não tinhas motivo para. Epá, tinhas? Tiveste apagões regionais tu no ano tens uma passado, questão, em tu tens Espanha. uma questão muito grande, que é o preço da energia. Sim. E tu Tu estás importas energia de Espanha porque é mais barata. Isso faz sentido. compensa-te muito. Agora, Sim. será que não tens recursos cá em Portugal para conseguires abastecer a rede com custos Não, reduzidos? Isso tens. Isso tens. aquilo que Mas eu sai mais também. barato importar de Espanha. Não, Sim, pronto. Eu acho não que é até sempre. isso Não é está ok. sempre. Ou Isso para seja, Sim, mim não está é ok. sempre. Isto tem flutuações ao longo do dia. Isso tens há razão. certos momentos do dia e as Yeah. redes funcionam assim, que é há certos momentos do dia em que é mais barato importar. E vou dar um caso extremo que é das 10 às 11 da manhã compensa-te importar e das 11 ao meio-dia compensa-te exportar. Portanto, isso é Se uma calhar coisa isso, muito. se calhar isso até tem um bypass automático, digo eu, para Isso é uma fazer essa coisa mudança. dinâmica. Digo eu. Mas mais do, mais do que as questões técnicas, que depois havemos de saber exatamente o que aconteceu, que ainda não Não sabemos. sei se vamos descobrir. ah, dentro do Não possível. sei, porque imagina, se for de energias renováveis, tendo em conta que o governo ali de Espanha é muito a favor das energias renováveis, admitir que o Mas não é problema só das de energias Espanha, renováveis. não é só de Pá, Espanha. Eu não, também sou, eu calma, sou a calma. favor a terem fechado as produção Não, a mas carvão, não é? acho que todos Eu não sou a somos, favor. mas eu Eu não também sou a favor. Eu gostava de sou. saber que, olha, me dissessem que, ok, nós vamos fechar, mas existem estes riscos e depois eu é que tenho que saber viver ou não com estes riscos. Isso eu concordo contigo, a Pronto. transparência. Isso eu Exato, que concordo é, contigo. olha, nós fizemos essa escolha, nós temos esse problema, ou potencial problema, porque não é estamos a discutir agora porque aconteceu, mas não a discutimos numa base diária porque não é uma coisa que acontece numa base diária. Claro. Ah, Mas Pá, eu isto é espero bem que mas é não. uma coisa que eu gostaria de ser alertado, ok, a escolha é esta, mas tem estes riscos. E eu depois, como cidadão, vivo ou não, ou Mas não podes vivo fazer melhor ou pior. não podes fazer um contrato personalizado, não é? Não, Isso- mas eu estou a dizer, Não. enquanto cidadão, e depois vivo melhor ou pior com Sim, ou seja, com esse cada risco. partido apresenta o seu plano energético e os Claro. seus riscos e vantagens. E tu Sim, sim. votas consoante isso. Isso é transparência. Eu Não, acho que mas nós todos temos. o que eu gostei depois foi, e depois passando à frente da parte técnica, porque isso depois vamos ou não vamos saber mais para a frente, é Sim. a reação das próprias pessoas. Portanto, eu tive a oportunidade de ir ao supermercado no próprio dia por volta das 6 da tarde, portanto, no único supermercado ao pé da minha casa que ainda tinha, pelos vistos, tinha gerador elétrico e que tinha o próprio supermercado tinha energia. Não havia água, já não havia, o corredor das águas estava completamente esgotado.
corredor dos enlatados, tipo atum, feijão e por aí fora, tudo esgotado. Agora, o que me preocupou mais a mim foi realmente essa dependência da própria eletricidade, porque eu não tenho fogão a gás, tenho meu fogão elétrico. É Portanto, como eu eu. tive, eu Claro. tive que, eu tive que, exato, eu tive que ir à minha mãe, que felizmente tem fogão a gás, portanto, para preparar o jantar e o almoço do dia a seguir. Já vi que, dependendo da região, havia ou não havia água. Eu não tinha água, portanto, não Eu tinha por água da acaso tinha, torneira. mas era um dos meus grandes receios, que, Eu até não com a tinha, minha eu não colega. tinha, eu não tinha, eu não tinha água da torneira, portanto, eu tomei Eu, banho, eu tomei banho na minha mãe de água fria, porque ela tinha água, eu não tinha, portanto, eu não sabia quanto tempo ia demorar, portanto, mas sabe, o que me ah, preocupa mais é mesmo a necessidade de água. Imagina, os supermercados é uma loucura, toda a gente à procura de água e papel higiênico. Não consigo, continuo sem perceber esta questão do papel higiênico, mas isto, nem sim, vou abordar muito isto é só estúpido. Mas, sim. por exemplo, a água, pelo menos Olha, uma pessoa comer, por acaso não esgotaram o chocolate do Dubai. Isso é estranho. por acaso. É, Não, mas é estás a ver, estranho. eu acho que a água, uma pessoa consegue, Não, mas sem comer, o que eu não consegue passar percebo, muito o que eu tempo. não A consigo água não. perceber o que eu não consigo perceber é porque é que eu vivo a 10 quilómetros da minha mãe e eu não tenho água e ela tem. Ou seja, Isso. ou seja, Não, isto ao pode, mesmo, pode ter, isto está estritamente relacionado com o abastecimento de água. Pode ser um tanque que tenha uma sim. boa capacidade, se calhar numa zona, e noutros sítios, se calhar, Não, tem mas que eu ser bombeada. assim que fiquei sem luz, fiquei sem, ou seja, automaticamente deixei de ter água. Portanto. Agora, porque é que a mim o que me preocupa é porque é que em certas localizações ou em certas cidades conseguem ter essa capacidade. E até te vou dar outro exemplo, que é, eu tenho uma colega minha de trabalho que vive a 2 quilómetros de mim e ela tinha água e eu não tinha. Isso é Portanto, estranho. sim, portanto, Mas isso está muito relacionado com. Há muitas zonas que são bombeadas, ou seja, isso aí cabe aos municípios e às juntas de freguesia também verem porque bem haver como é que está essas essa merdas. Sim, situação, não sim, é? sim. É tal coisa, sem energia eu consigo viver, sem água não. Porque se eu não Sim. Epá, percebo beber água, eu não mas a tenho água para energia, beber. a energia influencia Eu isto com tudo. água consigo fazer comida, não é? Por exemplo. Sim. Ah, Agora também temos de saber uma coisa, que não temos água, a maior parte da água abastecida para as nossas casas estão em tanques. E os tanques têm uma capacidade, não é? Que a sim, água é sim, sim. bombeada para esses tanques. Sim, Portanto, a sim, água também é limitada o abastecimento, não é? O correto claro. abastecimento, só se estiveres, não é? Perto de uma fonte de água que seja abastecida só por queda, mas duvido muito que isso exista nas regiões onde nós vivemos, Lisboa, Margem Sul, etc. Pronto, e há acho que calhar isso tem que ser revisto. Acho que também aconteceu aqui na Amadora, se não me engano, Mas, e ó outras Pedro, zonas então, de mas escuta Lisboa. lá, eu não sei como é que funciona o sistema de abastecimento de água, mas imagina que é preciso ser bombeada, portanto precisas de energia para fornecer água. Se não tens energia, acabou. Sim, Não tens eu por outra isso Sim, é que maneira. mas a questão é que a minha mãe, por exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe, que é um exemplo que eu Sim, consigo, que é, ela não tinha energia, mas tinha água durante o tempo sim, todo do certo. Se calhar apagão. para o caso da tua mel não precisa que a água seja bombeada. Não sei, eu não sei como é que funciona Porquê? o sistema de Não sei, fornecimento. pois é isso, porquê? Aí, vou aqui tanques. Não sei, não é? É estes tanques que depois abastecem as casas. eu vi. Não, estávamos a tentar mostrar, mas é algo que isto também depois depende da região para Não, região. mas eu tenho, Pedro, eu tenho um ao pé, tenho um a Pois 100 isso é que metros da eu minha acho estranho, casa. que eu sei que ao pé da tua casa há um, e porque é que não Exatamente. funciona, estás a ver? E imagina, eu tinha uma colega minha a 2 quilómetros que tinha água. Esse cara não tinha um. Não sei, É muito não sei. estranho. Mas, resumidamente, foi uma experiência engraçada. ah, Acho deu que nos para. serviu para alertar um pouco que o kit de sobrevivência Exato, não é. exato, O kit de exato. sobrevivência não é estúpido, esse pedido não é estúpido, é necessário, acho que tem Sim, que ser resolvido por cada um
o mais Sim, rápido sim, sim. possível. Pode acontecer alguma coisa. Epá, Eu Acho que isso, acima de tudo, é retirar essas questões que é Sim. um, O termos rádio alguma... faz muito jeito, a coisa que O me fez rádio, mais jeito foi o é a rádio. única, é a Passei o única, tempo é a todo única... no carro, Então, é a única, Exato. era a única forma que tinha de comunicar com Eu alguém, não é? também, então, só quando deslocava de Comunicar, carro é que saber conseguia ouvir alguma notícias. coisa. vou Sim. colocar assim a questão. Vocês estão dispostos a mudar para renováveis e a aceitar estes riscos? Mas nós, Riz, mas Ou nós, seja, nós não estamos, já estamos a 100% renováveis. Queres que posso mostrar a minha fatura de não. eletricidade? Epá, calma. Aqui, neste momento já estão. Calma. As nossas, Não as porque tu nossas a importas carvão, de Espanha. Agora calma. Tens uma Tá bem, dependência dela. Agora, Sim, a minha mas questão eu vou-te voltar a colocar a questão. Sim. Tendo em conta esta dependência em renováveis, e se tens um risco de apagão, vocês continuam a ser a favor das renováveis? Sim. sim. Se me diz assim, Porra. vais ter um apagão a cada 20 anos, Porra! durante Olha é lá. assim. Olha lá uma energética- coisa. é que foi Sem durante ser 6 horas. renováveis também pode ter risco de falha. E de nada. Foi durante 6 horas. Foi durante 6 horas a pessoa começou a perder Epá, a cabeça. Está bem, mas é assim. Foda-se, vai ler um livro, cara. Epá, desculpa lá, ó, Vitor, mas tu não podes parar. E os apagões em Espanha têm acontecido com alguma maior Tá frequência nos últimos tempos. Não é? Está bem. Podes ter mais apagões Tá bem. gerais. A minha questão é: vocês estão dispostos a que tenham mais apagões nos próximos tempos? Sim. Sim. Pronto, isso é com vocês. Eu ainda bem que emigrei então para um país que produz energia nuclear. Pronto. Mas imagina. Mas me dizes assim, mas queres energia nuclear ou queres a carvão? Não, quero nuclear. Agora. Então, pronto, ok. Então, Não, é que tu não deste a opção. Não, tu não deste a opção de ter nuclear. Imagina, Sim, a carvão sim. não sei, em Espanha se há, em cá em Portugal foram todas desativadas. Foram este ano, desativadas, mas passado. imagina, porque é que não fizeste uma transição, se calhar, ok, o carvão polui, porque é que a gente não abriu centrais nucleares? E houve investidores estrangeiros que queriam, estrangeiros e houve investidores Não em tens Portugal que grande queriam abrir possibilidade aqui em energia Portugal, nuclear. acho eu. Acho que Tiveste. não eram muito rentáveis, se não me engano. Eram rentáveis. Houve um investidor, Patrick qualquer coisa, quis abrir uma Acho que é central nuclear um Patrick não inspira. Esse gajo uma usa central muito nuclear, tudo com o dinheiro dele, não era com o dinheiro do Estado. E foi recusado. Isto foi para aí no início do milénio, entre 2000 e 2010, ele tentou várias vezes e não teve sorte. Mas a minha pronto, questão se me diz assim, gostavas de ter nuclear, apesar... Sim, não, Gostava, acho que sim. ok. Agora diz-me assim, também. gostavas de ter 3 centrais a carvão? Não. Não. Mas atenção, Depende. eu vi esta notícia, que é, nós andamos a desativá-las. E, se não me engano, a China abriu quase 3 mil. Mas tu achas que a China vai meter é em uma causa coisa- o seu fornecimento de energia? Não vai, meu. Aquilo tem que bombar. É uma Mas mentalidade diferente. Mas tem que ser, cara. As merdas da Temo não se produzem não. sozinhas. Eu consigo perceber, assim, mas há que meter regras nisso. O planeta, eu acho que tem que ser protegido. Mas e como é eu que tenho metes regras num país estrangeiro? Onde não há regras. É Mas verdade. qual é que é a aquilo regra? tem regras. Aquilo tem regras. A China, uma coisa que a gente não pode criticar é que aquilo não tem Não, regras. menos a poluição não tem. Eles têm muito mais regras que a gente. Espera Não lá. é nos assuntos que nos interessam. Calma, Pedro. Em verdade, em nome da verdade, eles vão abrir uma data de centrais nucleares na China até 2050. Sim. Então digo já quantas é que vão ser. É uma coisa mesmo bárbara, não é como nós aqui, os franguinhos aqui da Europa, que para abrir uma minha Nossa Senhora, toma lá. Não, o problema é que tipo a Alemanha que fechou-as a todas para depender do gás da Rússia. Isso é, então... Isso é connects. É pessoal que vai fazer networking lá para os icebergs. E entretanto já estão a ponderar a reabrir as centrais nucleares, que eu acho muito bem. Nunca sequer devia ter sequer fechado. Mas isso... Eu cá em Portugal acho que não faz sentido. Não precisamos cá de... Temos tanta... Eu acho estranho é como é que só as nossas lá do Tapado do Outeiro e a Castelo de Bode nós podemos é ter. Não sei elas são de quê. Por acaso não sei do que é que elas são. Que tipo de centrais são. Mas podíamos ter uma, por exemplo, a gás de backup, não é? Ou seja, nós somos um país pequeno, não precisamos de... Não, é assim, se tu queres ter energia... Não, espera lá. Tu queres ter energia barata. Quanto mais energia barata tu consegues, exemplo, mais competitivo tu te tornas. Tu teres uma central nuclear, eu acho que sim, era mais que suficiente para o país inteiro. Sim.
Mas também tens as barragens, tens o Alqueva. O Alqueva não consigo. Exato. Mas, Sim. mas as barragens não produzem assim muita energia, Pedro. Opa, Não estou a mas- brincar. Mas também não acredito que seja preciso uma central nuclear. Se calhar consegues até vendê-la e exportá-la, né? Porque acho que também já gera Não, excedente. claro, podes depois exportar, é verdade. Olha, a China que aprovou 10 centrais nucleares, ou 10 Deixa eu lá ver aqui a minha reatores fatura da luz. nucleares, e vão abrir, escutem lá isto. Mas a gente não pode comparar a nossa escala com a escala Calma. da China. Mas isto, Sim, mesmo tens que como um país... comparar os dois países. Está bem, mas queres comparar com os Estados Unidos? A gente também compara. Vão aprovar 10 novos reatores nucleares e que vai trazer o número de totais centrais nucleares aprovadas e sob construção e operadores em construção, operadores em construção e reatores em produção para 102, com uma capacidade até instalado de 113 milhões de quilowatts, uma coisa completamente astronómica. Isso está para quê? Dá para fritar batatas? Tu fazes o que quiseres, meu. Quanto é que é? Opa, isso não sei. Falta cá o quarto elemento. Ele é que nos ia explicar como é que isto Falta um se engenheiro- traduzia. Depois falta é um o engenheiro- engenheiro, o engenheiro da está cá. grupo. Falta cá o engenheiro, caralho. Mas pronto, Imagina. isto só para concluir que, epá, agora passando Sim, a isto um seguir bocadinho acho para que a podemos mudar de política... tópico, sim. Não, Sim, eu só vamos queria passar já aqui concluir. um bocadinho para a política. Desculpa. Mas espera aí que eu tenho aqui umas coisas para acrescentar, só para arrematar, que é... Eu também vi aqui algumas necessidades, se calhar há que aqui alterar algumas coisas, que é, por exemplo, em Lisboa, as faixas de buzz, quando isto acontece, devia ser exclusivamente para buzz e mais Boa nada. sorte. Boa sorte. Nem E quando tens veículos de luz, emergência. isso é respeitado. E veículos de emergência, pá, tinha que ser. Não há pessoas para depois. Não temos PSP, não temos GNR para ir controlar isso. Mas acho que devia ser obrigatório e devia ser tudo o que era TVDs, táxis tinham que sair fora e só trabalhava os bus e veículos de emergência. Aqui na Avenida da República eu vi um carro de encarceramento, começou no início e até chegar ao Marquês de Pombal demorou 25 minutos e não estou a brincar. Só com esta palhaçada. Podia ser alguma coisa importante e seria certamente, e não teve capacidade Pois, exato. de resposta Opa. adequada porque o povo é parvo, é mesmo isto. E outra, para mim é essencial, quando há greves da CP, nós ainda temos algumas locomotivas movidas a diesel, acho que é completamente impossível continuarem com a greve e tinha que ser logo cancelada de imediato e abastecer a rede num caso como este. Acho que é Sim, olha, por é acaso é uma uma coisa vergonha. olha, nem tinha uma pensado vergonha. nisso. É Nem uma tinha pensado vergonha. nisso. Mas isso é uma A quantidade emergência de pessoas nacional. que ficaram presas e às vezes tipo sem capacidade, Eu turistas vou, e dar o meu turistas. exemplo. Eu vou dar o meu exemplo que eu estava no Oriente para apanhar o autocarro para casa e quando vi o shit show que estava lá, liguei à minha namorada para vir buscar. Portanto, É mesmo. e era um autocarro que estavam a circular sem restrições. Portanto, imagine pessoas na linha de Cascais, na linha de Sintra, o Fertagos também foi cancelado. Portanto, pessoas que estão exclusivamente dependentes de comboios, não é? Sim, sim. Mais em Cascais e em Sintra que estão ou Alverca, a linha de Alverca, que estão exclusivamente dependentes da CP. E como nós temos ainda locomotivas movidas a diesel, isso para mim é só ridículo continuar. Eu sou muito a favor das greves, não estou a falar disso contrário. Não tem causa, mas Agora, num caso passa uma destes, circunstância desta, né? uma coisa é estar 2 horas, 2, 3 horas sem luz. Agora, quando passa por quase 5 ou 6 horas, tu tens de tomar medidas. Uma dessas devia ter sido a primeira. Drill, calhar, baby, drill. Claro. Eu acho que o Luís Montenegro, neste caso, não teve muito bem, não teve mal de todo, mas podia ter estado muito melhor porque pareceu um bocado apagado e só Então, mas o respondeu que é que ele podia fazer? podia ter tomado umas ações que não se mostrou ao país neste tempo todo. Ele- Não era aquela não. palhaçada que o Pedro Nuno Santos queria de hora a hora, isso para mim não faz sentido nenhum. Não, mas Ou houve estava a ser membros tornado mas houve a membros do governo. Nem tinha Houve membros do informação governo de a hora em hora comunicar. para dizer. Claro, nem faz Houve sentido. mas houve membros do governo a comunicarem, acho que foi 2 em 2 horas. Sim, não, essa cena da comunicação tem da comunicação, é assim, o que é que ele também podia fazer? O trabalho dele é prevenir estas coisas. Até porque eles não é tinham a parte informação operacional sobre quando isso, elas né? acontecem. Não, mas há medidas que podiam ter sido tomadas, não foram. Por exemplo, estas como eu estou a dizer, mas o resto. Então, mas Acho que não tem mal. Então imagina, vamos dizer que ele, na hora, ele diz assim: a faixa do buzz é só para autocarros
e veículos de emergência, não é? Como é que ele ia transmitir essa comunicação? Por rádio? Pois, É a única forma que tinhas. O mesmo rádio que usa a frequência Ciresp que também tinha morrido. Acho eu. Lá está. Pois, Essa desde os fogos de 2017 anda bem talada. Esses gajos sim. que não. Opá, eles Então, não. mas não é isso que eu estou a dizer. O trabalho dele é prevenir. Ele na parte operacional depois não pode fazer grande coisa. Sim, sim. Eu de acima dele é o que eu estou a dizer. Eu acho que ele não teve bem nem mal, teve normal. Agora, por exemplo, se for, nem querem entrar por isso, não estamos aqui mais meia hora a falar não, sim, não. Mas sobre pronto, essa acho que malta. deu para cada um partilhar um pouco da sua experiência Senão nós que é a tínhamos sua muito aqui opinião. a falar. Se começarem a entrar na Sim, sim, Ciresp não. e do. Também. Ui! O Ciresp é aquela Caraças, coisa que eu falar. desde o Pedrógão que continua assim. Sim, isso continua a bater aqui talado. Porque acho que Vamos passar para. passamos ao próximo. Então vamos passar então para os partidos. Já agora, no que toca à energia, podemos também... Vamos passar para partidos. Depois de vermos aqui as sondagens, também podemos falar acerca das propostas dos partidos para a energia. Ora, então, esta sondagem... Espera lá, Pedro, consegues apresentar melhor aí o ecrã? Vocês estão a ver bem? Eu posso aumentar um bocadinho. Aumenta só um bocadinho. Isso, está ótimo. Perfeito. Ora, temos aqui a última sondagem. Consegues ver qual é que... Ora, a data. Aqui Pitágoras. É de ontem. Sim, não, queria só dizer de quem é que era a sondagem. É da Pitágoras. Pitágoras. E dá um resultado de 34% para a AD, 27,5% para o PS, 16,6% para o Chega, 7,8% para a Iniciativa Liberal, 3,4% para o Livre, 3,3% para a CDU, 1,5% para o Bloco de Esquerda e 0,6% para o PAN. Então, aqui o que nós podemos constatar é que a maior queda foi o Bloco de Esquerda, ao restante. Também tens uma queda do Chega. Em termos de. Não de número de deputados, porque pelo que eu estive a ver, por exemplo, essa queda para o Chega representa cerca de 9 deputados de perca. Okay, mas em termos de Isto também está relacionado com as zonas, não é? Sim, em termos de representação, o Bloco, dependendo das zonas, com 1,5%, arrisca-se a nem sequer eleger um deputado. Sim. Apesar de ter ali menos, ou seja, metade do que a CDU e o Livre tem. Portanto, isso tem muito a ver com... Tem muito a ver com as zonas em que eles elegem. Mas e não tem também a ver com o facto de não haver grandes diferenças entre esses três partidos que tu falaste? Entre quem? Entre o Livre, CDU, o Bloco de Esquerda e até posso meter aí o PS. E digo-te assim, o Livre acho que vai ter muito mais do que tem ali na sondagem. Quando digo muito mais... Ok. Eu também acho que sim, e mesmo assim teve um crescimento ainda considerável. Sim. Ou seja, do que eu estive a ver, com essa percentagem, eles tinham cerca de 5 deputados, que é mais um do que eles têm agora. Ok. Portanto, mas eu acredito que eles vão ali aos 5%. Então, mas não respondeste à minha questão, que é, não achas que a queda do Bloco de Esquerda também não pode estar... do Bloco de Esquerda, do CDU, do Livre e do PS, não pode estar... Não, aliás, do PS... Vou deixar o PS fora. A queda dos pequenos partidos de esquerda aí nessa sondagem não tem a ver com o facto de não serem muito diferentes uns dos outros? Não, eu consigo ver distinções, por exemplo, claras entre... Consegues? Então diz-me lá. Sim, vou tentar, dentro da minha capacidade, que eu não sou de toda essa área, mas daquilo que eu percebo, que é, por exemplo, consigo ver uma distinção muito grande entre o Bloco de Esquerda e quer o CDS ou o Livre, que é... O CDS é normal. O CDS não, desculpa, o CDU. Que é o Bloco de Esquerda, especialmente desde que tem a Mortágua como líder, começou... A Catarina Martins, gosto ou não, era uma pessoa minimamente equilibrada naquilo que eram as suas ideias. Sim. Portanto, e carismática, tanto é que teve a melhor votação do Bloco, se não me engano, em eleições.
a Maria Mortágua, o problema é que ela é muito daquilo que é ou gostas ou odeias, portanto, Sim, ok, não está bem, mas há, a não há minha aquele questão não meio é termo. essa. A minha questão é Mas é isso que eu estou a dizer, que é, qual é que é a diferenciação? o Fator. problema é que o Bloco começou-se a focar muito em questões identitárias, Sim, desde que ela sim, sim. desde que ela sim, assumiu a liderança, e deixou tudo o que é os outros temas do trabalho, ok, do trabalho, dos sim, pensionistas, do que for, para outros partidos, nomeadamente, ou sim. seja, se fores ver, até vou-te comparar com a CDU, que tem sido o partido ah, mais Mais estável. rival do Bloco de Esquerda nesse campeonato, digamos assim, nos Mas mesmo últimos, assim, acho que não, desde que eu não se siga a política. compara Portanto, a CDU tem tido um discurso minimamente, não concordando com nada do que eles dizem, mas tem tido um discurso coerente e linear ao longo do tempo, apesar de terem também mudado de líder. Portanto, Sim, mas mantém sempre as suas ideias políticas. Eu não vejo grande Mantém diferença. sempre. Eu sou sincero. Entre estes três partidos que estamos aqui a falar, estávamos a falar de políticas identitárias, o livro tem isso. E se eu for ver o programa da CDU, como deve ser, sou capaz de também ver referências a políticas sim, identitárias. mas o que interessa é depois o que sai É a forma com a como exposição pões isso ao mediática, não é? povo. Portanto, eles até podem ter, mas isso não é o foco principal deles, percebes? E a importância, exatamente, a importância que eles estão a dar a Pois isso. é, O Bloco de exato, Esquerda está a exprimir isso o é tempo inteiro. a escala de importância que cada Sim, partido depois dá a essas questões. claro. O Bloco de Esquerda, nos últimos anos, praticamente tem vivido, neste caso tem morrido, não é? Mas tem vivido disso, né? Que é É um tentar, bocado, se calhar. tentar Agora estás a dizer isso, que olhar, o Bloco de Esquerda ainda se mantém muito consoante essa postura que não, tem-se mantido mas se tu vires essa ao povo. sondagem, se calhar muitas pessoas que até gostam de votar à esquerda, mas que viam, por exemplo, com a Catarina Martins, viam alguns pontos em que se podiam agarrar ao Bloco de Esquerda a nível de ideologia, que nestes últimos anos, Perdeu. pá, sim, com essa radicalização do discurso deles e com esse extremar de posições que tem que ser assim e as posições são muito preto ou branco e que se calhar já não se revêem nisso e preferem votar, por exemplo, Claro. num livre que pode ter mesmo as mesmas posições, mas pelo menos não as exprime publicamente, não sei internamente como é que é, mas Oh, pelo menos publicamente não. não a exprime ou seja, eles têm outros assuntos mais relevantes, pelo menos da forma como os exprimem, do que esse tipo de assuntos, que acabam por ser um bocado. Pá, acho que hoje em dia já ninguém tem pachorra para esse tipo de assuntos. Tipo, O que de é que você. casas de banho e de. É esta. Opa, esquece, isso aí é mesmo ridículo. O que é Eu que sou de... vocês já. Vai, Esta força. queda, onde é que vocês acham que esta queda se representa? É que não estou a ver Aonde? assim Do Bloco também de Esquerda? tanta. Sim, não estou a ver assim também tanta diferença na CDU e no livro. Eu acho que vai haver uma questão de voto útil na esquerda. Porque não, a É? minha questão é... No PS, Também tem isso, sim. Pedro Nuno Santos. Sim, ouve lá, tu és um gajo de esquerda. Mas também estás a É, ver que eles também estão a cair, portanto, não é por aí. Pois, o não, está bem, problema. mas estás a ver uma canibalização desses É, gajos para o PS e eu acho que os votos do PS, alguns deles estão aí para a AD. Alguns. Há aqui uma transparência. Eu sou-te sincero. Se eu fosse um votante de esquerda, eu sou de direita. Podes confessar. Sim, sou. Eu vou chega, mais à direita. chega não. Podes confessar que já votaste no. Sou entre Chega e Iniciativa Liberal. É o meu posicionamento político. Quer dizer, desculpem, em termos do Chega de imigração, porque o Chega, um partido de forma geral, é um partido ao centro-esquerda, só com políticas de imigração de Ei, direita. o que tu foste dizer? Não, Olha, vem a Maria olha, Matias ou com não, aquela não, cena. discordo, Venham eles, não discordo nada, concordo totalmente bem. venham eles, são outras. Pá, Aqueles só têm um tópico, porque de resto são são CDU. completamente à esquerda, tipo, falam de apoios a toda a gente, empresas, é quem dá mais. Pá, por amor de Deus, Pescar isso é coisas conversa pescar descardável. lucros da banca para pagar. Ok, desculpa, continua. Mas pronto, isto para continuar. Eu como perdemos a tua Vitor, imagem, Vitor. Estou aqui. já Foi de está a Ficaste propósito. ver. chateado. Foi de propósito.
Tenho que ver isto Isto sem é uma câmara loucura. porque eu fico maluco. Olha que Pronto. tu podes causar um abalão à pala desta vez. Não se preocupe, é que não vai ser por causa de mim. Então eu estava a dizer, eu como votante de esquerda, eu não conseguia ver uma diferença, não vejo diferença entre o LIVRE, CDU e o Bloco de Esquerda e o PS, muito honestamente, falam todos. Taxar ricos, apoios, subsídios, deixar entrar toda a gente, agora o PS, para ser justo, começa a dar um bocadinho a sua postura, pelo menos comunicacional, mas a verdade é que nos últimos 8 anos e 9 anos deixaram entrar 1,6 milhões de imigrantes. Mas agora é que há um problema, agora é que há um dói-dói, agora é que vamos mudar o nosso discurso. Só acredita quem quer. E nestes 4 partidos, se eu sou de esquerda, não vejo muita diferença. Provavelmente ia votar no PS porque o meu receio é que a direita ganhe. Porque os outros não vejo diferença. Agora, se tu me colocas a questão, vês diferenças entre os partidos à direita? Vejo diferenças. Entre o Chega e a AD, há claramente uma diferença no que toca à imigração, é uma grande diferença no que toca à atribuição da nacionalidade e até mesmo na parte económica. Se bem que a AD tem estado cada vez mais a aproximar-se do Chega nesse aspecto. Na imigração, sim, mas se tu fores ver o critério de atribuição de nacionalidade no Chega é muito claro. Ok, mas No estou a dizer Chega no último ano, que é desde que a AD é governo, tem havido... Mas tu não vês uma mudança de critério de nacionalidade com base em sangue. Não. Isso está no programa do Chega. Estou a falar sério. Está no programa do Chega isso? Sim, ou seja, mas isso já foi a tua maneira de... Ou seja, se tu só tens a nacionalidade portuguesa se tiveres ascendência portuguesa. Okay. Se os teus pais forem portugueses, avós e por aí fora. Isso já foi assim. E nenhum imigrante teria direito Exatamente. Não teria direito à nacionalidade. Em qualquer caso, vivendo cá há 30 anos, não tinha direito. Acho que deve haver alguma coisa, mas é muito mais difícil. Eu digo já. Também não sei se concordo com isso. Nós no episódio piloto que fizemos, nós falámos sobre isso, não foi lançado esse episódio, e nós abordámos essa questão. E eu sou da opinião que toda a gente que esteja aqui muitos anos e tem e merece essa nacionalidade, tem que fazer um teste como deve ser, tem que saber falar português, tem que saber ler português. Pedro, os meus pais fizeram esse teste. Claro, e para mim é legítimo. Tem total a questão é porque é que eles têm nacionalidade há 10 anos, se calhar. Porque é que há 10 anos se fazia testes e agora tens condutores de TVDs com carta portuguesa que não sabem falar português. Lá está. Portanto, isso é que eu não consigo perceber. Não é? É tal coisa. Imagina. Ou seja, porque é que se regrediu em 10 anos? Porque os meus pais tiveram que fazer, foram um instituto qualquer, sentados, tiveram que fazer uma prova escrita, uma prova oral, e só depois é que lhe foi concedida a cidadania. Eu há uns tempos, olha, há bastante tempo, se não me engano, foi na prova oral que vi um português que tinha se tornado português, mas tinha passaporte monegasco. E ele, na altura, disse que foi fazer o exame e sentiu-se até ofendido por ele próprio. E porque viu pessoas que não tinham capacidade nenhuma, não sabiam falar português, que estavam a fazer o teste, o exame para terem nacionalidade, e ele que tinha ele esperou muito tempo, esperou muitos anos para conseguir ter e fazer esses exames para se tornar português, ele sentiu-se ofendido, porque ele sentia mesmo que era português, os outros não. Aquilo vê-se perfeitamente que é... Não, para mim, nós já vimos várias reportagens, não é, da malta dos tuk-tuks e não sei o quê, que é... Claro. Eles têm carta portuguesa, não é? Documentos portugueses, a polícia vai falar com eles e eles tentam falar inglês, ou seja, e tu para teres carta portuguesa, eu acho que tens de saber português, não é? Não, ou seja, tens de fazer o código em português, não existe. Eu quando fui tirar, ou tu foste fazer o código, não dizia lá, olha, queres fazer em português ou em inglês? Não havia essa opção. Isso eu lembro-me, claro, isso aí. Não havia essa opção, não é? Portanto, não sei que o bicho está à procura, mas... Estou à procura. Entretanto, estava aqui a ver, eu vou-te mostrar. Não posso mostrar. Já encontrei as regras. Que as propõe?
Ok. Agora, Alterar a lei da nacionalidade para que só possa obter quem tiver uma real ligação ao país, nomeadamente que conheça a história do país, a história do nosso país, se identifica com a cultura e tradições portuguesas e quem fale e escreva português. Ok. Portanto, há de haver o teste. É voltar ao teste. é isso, é voltar ao teste. Pá, os meus Garantir pais há os 10 anos... cidadãos estrangeiros que escolham Portugal para viver, criar Mas família eu acho que isso faz criminais. sentido, estás a ver? Os meus pais há Sim, 10 sim. anos fizeram um teste. Porquê que Imagina, isso mudou? uma Porquê que isso prova, mudou? uma Porquê que isso prova mudou? oral, uma prova oral bem feita, eu acho um teste simples escrita, também não é preciso. Mas porquê que isso mudou? Não faz sentido mudar. Não, É só não, já mudou. Porquê que isso deixou de ser a regra? porque entrou a esquerda ao poder, o que é que tu queres? Vitor, isso é por causa da esquerda, mas não foi só em Portugal, foi na Europa toda. Foi uma palhaçada esta brincadeira, estes últimos anos. Uma palhaçada autêntica. Eu volto a repetir. Eu sou a favor da imigração, nós, os portugueses, somos o povo que mais emigra. Não. Mas há que haver respeito pela cultura, para o país que destina. Tem que haver... É só uma questão de filtrar, porque nós também temos gente de merda em Portugal. Claro. A verdade é Também essa. tens E achas que os bandidagem. outros países a sério vão aceitar essa gente de merda portuguesa? Não vão. E com Achas razão, só- meu. De países como deve ser, como eu já falei aqui no episódio, como a Suíça vai logo embora dali para fora. Nem dura lá. E faço já a correção, afinal o Chega não tem nada disto da sanguinidade, afinal estava errado. E também... Era o MRP. Não, deve ser É o o Herc, número. se calhar. É o número. Era o Eric. É o partido lá. O ADN, uma coisa qualquer. Mas olha, Vitor, Olha lá, curioso. o que é que passou ali com a Joana Amaral Dias e o Luís Montenegro que eu não percebi? Dá-me só um segundo, Olha, queria só acabar olha, isto. Passou Não tão há rápido, tempo... passou 3 km por hora. é. E depois eu assim, mas que palhaçada. Bem, eu não vou falar, eu não posso falar. Não, pode. Eu já vi tantos pode falar. partidos, eu não consigo perceber o que é que ela realmente é. Se calhar é o do bem. Eu não sei, eu acho que ela não ganha dinheiro. É do Tacho. Com isso. Partido tá. Eu acho que ela ganha, Partido eu acho que ela Tacho. não ganha dinheiro com isso. Acho que ela acredita mesmo naquilo, só que é um bocado variado. Mas ela já acreditou no Bloco de Esquerda. Pô. Já! Pois foi, verdade. E entretanto, olha, nós estávamos a falar que o Bloco de Esquerda mudou. Ela era do Bloco de Esquerda quando estava lá o O Louçã. Louçã, será? Louçã, Já. sim. Já. Portanto, Olha, eu estava aqui a ver. Vocês deixa-me só corrigir isto antes que o pessoal do antes que o pessoal do Chico venha bater, e com razão. Não há teste de consanguinidade para a atribuição da nacionalidade portuguesa no programa deles. E outra coisa muito curiosa é não há referência nenhuma, pelo menos que eu esteja aqui a encontrar, ao número de anos mínimos que tu tens que estar no país para a atribuição, para pelo menos qualificar para fazer estes testes. Qual é que vocês acham que deveria ser o número de anos mínimo? Para poderes qualificar Sim. a ser português. Excelente Sim. questão. Eu acho que isso varia. Por Acho exemplo, que no mínimo deveria ser 20 anos. Depende. Acho muito. Olha o Vitor veio para cá quando eras novinho. Tu cresceste e só soubeste português. Pela regra do Pedro não teria ainda direito a nacionalidade. Atenção, sem... tu não és assim tão novo. Tinhas dito. Eu cheguei cá em 2006. Olha, tinha agora. Yeah. Eu vou corrigir, mas que não tenham tido o ensino português. Atenção, a escolaridade mínima obrigatória. Okay. Mesmo assim, 20 é muita fruta. Pá, tu ainda não conheceste. Tu não conheceste os meus pais, mas vais conhecer os meus pais, tipo, tu dás nacionalidade a eles. Certo. Sim. Mas os teus pais também já estão cá há 20 anos. Exato, mas se há 10 anos tu os conhecesses também não dizias nada diferente do que dizes agora. Portanto, sim, acho que a gente. Mas calma, Vitor, calma. Mas acho que agora colocaria para 20 anos. Assim, 10 os teus pais. Anos. Mas é diferente. Os teus pais vieram numa altura onde não tinhas esta quantidade de imigrantes. Sim, é só por isso. Também é verdade. E era mais fácil a integração. Hoje em dia deve ser muito difícil. Eles também não os que estão a ouvir neste momento também não se querem integrar. Pois claro, porque não fizeste a filtragem. Não vamos sequer comparar nessa altura que as pessoas vinham para trabalhar e vinham à procura de uma, como tu também foste para a Bélgica procurar uma vida melhor. Essas pessoas também vinham. Hoje em dia eles vêm a pensar que vêm para aqui fazer férias. Mas Pedro, sou-te sincero.
Pronto. Eu vou dar o meu caso, em termos da nacionalidade. Eu posso me candidatar à nacionalidade belga daqui a 2 anos e meio, se eu não estou em erro. E posso já ter a nacionalidade belga. Agora eu coloco assim a questão. Achas que eu vou ser belga? De raiz, ou seja, de coração. Eu imagino, eu não conheço Tati enquanto pessoa que se quer tornar belga, não é? Sim, Agora, eu digo uma coisa, um português para independentemente mim do tem país. que saber, um português para mim, eu vou dizer aqui uma forma muito simples, tem que saber o que é um bitoque, tem que saber o que é um cozido à portuguesa. Mas Tem que isto é o conhecer a básico. história, tem que conhecer o hino, Tem que tem saber que tudo, saber os caralho. valores, meu. Tem que saber os valores. E eu, se não me engano, eu não estou a gozar. Eu acho que mesmo o exame que é feito para a nacionalidade, ou era feito, incluía estas perguntas, que é um comida à portuguesa e tudo mais. Não estou a Não, gozar. isto não sei. Eu sabia o que é que Sim, tinha. sim, Acho que sim. acho que tinhas de saber como é que era o hino nacional. E Um coisas bocadinho de também, história de Portugal. e comida portuguesa. É um mínimo, não é? Coisas normais. Cultura. Mas eu também Sim, claro. digo, mesmo que fique aqui 20 anos na Bélgica ou noutro país qualquer, eu nunca vou ser de outra nacionalidade que não seja portuguesa. Eu sou português desde que nasci. Não sei outra coisa. Claro. Mas sou Mas- português, não daqueles como agora. Eu acredito Mas que são imagina, portugueses como os antigos. imagina que te revias na cultura belga, que Não. agora Eu tu tens vejo- namorada, mas começavas a namorar com uma belga, etc. Tipo, Esquece. Não podia-se conseguia. tornar, podias Eu te apaixonar sou. pelo país, etc. Podias querer. Esquece. Eu revejo-me na cultura portuguesa dos descobrimentos, do empreendedorismo, onde nós não tínhamos medo de nada. Onde não tínhamos medo de riscos. Onde éramos os maiores. Opa, olha, Isso ainda me revejo. eu também já vi, lembro-me do Milan do Maldini, do Gattuso, e hoje em dia vejo uma merda. Estás a ver? É tudo vai mudando, isto é cíclico. Se calhar um dia uma pessoa vai voltar a ser um país que era, se calhar não. Epá, depende de nós. Agora, olha, bicho, agora vou-te fazer uma pergunta que é na Diz-me. lógica do que estás a dizer, que é, Sim. tu vives na Bélgica vou dar um exemplo extremo, há 15 anos Sim. e não te revês como belga. Ou não, a minha nacionalidade é portuguesa. Sim, mas Sim, continua. mas ou seja, não te revês como belga. Tu não és belga. Não te Ok, revês mas como belga. ou seja, é no sentido. Vou só aqui uma parte. Então vá, Sim, não me corrige lá revejo que é para eu... não me Sim. revejo como belga, concordo contigo, Sim. mas não no sentido em que há uma diferença abismal entre as nossas duas Pois não, culturas. Somos muito semelhantes. efetivamente não há, da mesma forma que não há grande diferença entre a geração dos meus pais que veio para cá. Sim, sim, tipo, temos do uma leste, base cultural igual. tem uma muito base semelhante. cultural, sim, muito semelhante, exatamente. Pronto. Sim, é só uma questão, epá, é a minha identidade, eu sou português, não te sei explicar. É como ser do Sporting. Sim, a questão É e bem, a questão é, não, tu podes usar esse argumento para um gajo do Paquistão que está cá há 15 anos que ele diz, ok, eu legalmente, da mesma forma que tu estás lá há 15 anos, tens direito à nacionalidade, mas eu não me revejo com isto, não me revejo com... Sim. Mas é uma questão de burocrática, não Epá, portanto, no meu caso é mais, não é de princípios, não é burocrático. mas também pode ser de princípios, atenção. Sim, exato, mas às assim, vezes também é o conforto que tu tens. Eu vou dizer, por exemplo, vocês sabem, Claro. eu tive 7 anos em Setúbal. Eu nunca me considerei, nem nunca exato. me considerei uma coisa. setubalense, nem nada que se Exato. pareça, não é? E também quer dizer uma coisa. Muito longe Imagina, até, não me eu revejo em como- algumas coisas, estás a ver? uma coisa Viva o interessante. Organil, cara. Estás a ver? Mas são pequenas coisas, nada se compara, mas consigo perceber essa questão. Agora, eu sei que há pessoas que vão por exemplo, tenho amigos meus que foram para o Porto e são apaixonados por aquilo e para eles é quase como se fosse a primeira casa deles. É que eu também queria só Ou para o aqui estrangeiro, uma também já coisa. conheço pessoas, não Tipo, sei. Não, há grande diferença aqui, entre residentes e nacionais também. Tipo, não, eu aqui só diferenciava que era a questão de, ok, se eu quero ser realmente cidadão, eu tenho que mostrar que eu sou de alguma forma, não é melhor a palavra é errada, mas não, mas tu queres ser português. Eu quero, Eu quero mesmo. Eu quero ser na medida em que eu sei. E eu identifico-me, e eu sou. Sei que é um bitoque, sei que é uma waffle, no caso belga, ou whatever. Eu tenho orgulho de ser português. Eu tenho orgulho de ser português e quero ser português. Não é, eu quero ser português para ter o cartão de cidadão
para meter a andar para a Alemanha. Exato. Isso é Agora, outra a questão é, eu quero ser O Reino Unido já está fechado. Quando chega ao Reino Unido. eu quero ser português porque isso me dá algum benefício a nível de poder viajar ou de fiscal Sim. ou whatever. Que é, ok, realmente queres ser, então vais sentar na chamazinha e vais fazer uma prova que realmente comprova que tu tens ah, certos, como é que eu ia dizer, certos mínimos Certo. olímpicos, não é? Sim, vais ser avaliado se és mesmo português ou não. Sim. Pá, É isso, tens que Mas já- ser não é, avaliado. não é se és, se és mas se pelo menos te identificas com a cena, estás a ver? Sabe o que é que eu me Sim, mas tu recordo? também tens tipo que isso. querer ser, não é? Porque Claro, imagina, não, sem dúvida. tu tens que partilhar alguma coisa com o português, não tens que ser 100% puro português, tipo nata da Claro, nata. Mas, claro. mas tu tens que. Porque ninguém é, na verdade, não é? Tanta mistura. Exato, Mas há nós, diferenças por entre nós. exemplo, no início, que eu lembro, se calhar, eu não sei se isto começou antes, Sim. nunca vi, mas, por exemplo, a vinda dos ucranianos, dos moldavos, É uma etc. cultura completamente diferente, são muito eu semelhantes a lembro-me nós. eu lembro-me que era miúdo e as pessoas gostavam até de os acolher, gostavam de receber as pessoas, porque vinham interessadas Não em é, saber do nós país. e nós somos muito diferentes, no fundo. Exato, é isso. É a nossa matriz é judaico-cristã, acho que é assim. Então, Sim, mas portanto, a havia nossa esse base é interesse. muito semelhante. Havia interesse de ambas as partes disto funcionar. Pois, Nota-se perfeitamente que nós já fizemos muita coisa para até os acolher, mas eles não ignoram querem. completamente e não querem. E está a chegar neste ponto que isto já está a ser um bocado para o caótico e já Ó Pedro, também a implicar aqui alguma coisa na nossa sociedade. Se calhar há que olha, corrigir, mas nós demos-lhe a mão, não foi por nossa falta não, de dar a nós mão não e lhes tentar demos a ajudar. mão, nós demos Eles não a quiseram, é mão, que o eles não braço, foram. a Olha, isto casa. me deu bem, eles não quiseram sequer. Opa, se está assim, vai-te embora, né? Ainda Não é pagámos para como eles não a, fazerem nenhum. não é como a Demos-lhes Rita dinheiro para eles não Matias que diz fazerem que os nenhum. vai enfiar dentro do avião. É tipo, opa, vão-se embora. Mas tem que ser. Olha, só para acrescentar, hoje tinha uma notícia que o governo e a AIMA iam dar ordem de saída a 18 mil É imigrantes. sério? Yeah. Eu Achas só que eles vão pergunto, sair? eu só pergunto como, eu só pergunto Aí, como é que isso como é que aí é isso que é vai ser. utilizado. Aí é que vai ser. Como é que tu vais ter que começar a pagar bilhetes e metê-los dentro dos aviões que os americanos fazem? Pois, É impossível, pois, Orvis. Como é que tu vais? exato. Não, é isso, Não, mas tens. Ou A fazes isso solução ou é não há essa. forma de controlar. Mas como é que tu. Então se está desbatelado o CEF? Tens a AIMA. Pá, mas A AIMA é o novo CEF. E vai lá, olha, vai lá procurá-los naquelas caves onde eles vivem Pois, olha, 50 e parece, 60. se calhar vai ter que ser Prim- mesmo, não é? Então, mas o trabalho agora do primeiro ano do governo foi identificá-los, saber quem é que lá estavam realmente, quem é que são estes imigrantes. Porque tu nem Exato. isso tinhas, Pedro, tu nem isso tinhas. A palhaçada do governo de esquerda foi o descontrole total. E eles sabiam destas redes de tráfico humano, Claro. desde que o António Costa esteve lá na Câmara de Lisboa, meu. Isto é uma palhaçada, meu. Eles que Também falam não. tanto do humanismo e depois andavam aí a trazer esta gente assim desta maneira, para eles viverem em condições miseráveis, a serem sustentados por nós porque recebiam cheques da Segurança Social. E o menino nem há nenhum, hein? Mas eu volto a frisar, eu sou a favor disso, eu sou a favor de receber as pessoas. Não, Agora, eu sou a favor da há que ter, imigração controlada, não disto. há que ter É contra. controle, exatamente, há que ter controle. Imagina, vem 1.600.000, bem, mas tem que ser controlados. Meu, Sim, e é sim, se Pois precisarmos. bem, venham 5 milhões, venham 10 milhões, claro. mas depois já tem 20 Não, milhões. calma. É se precisarmos. Agora, se o número for 20 ou 30, não quer saber. Agora é aquilo Ah, que nós sim, agora precisamos. também estava a exagerar também um bocado. Sim, Também é sim. verdade, depois começa a ser incontrolável e não conseguimos controlar. Sim, Mas quando der, venham. Bem, nós precisamos sempre, se calhar, pessoas para trabalhar, etc. concordo. Então estamos os três de acordo neste ponto. Ah, só Querem, para se calhar, acabar. para acabar, Diz. eu posso dar aqui uma vista de olhos, se calhar, se quiserem aqui um bocadinho mais para baixo, não sei, aqui mais algum gráfico que apareça. Quem ganha as eleições está aqui a dar 69% para Luís Montenegro, 14% para Pedro Nuno Santos e outros 0%. Parece-me que o cenário Quem da esteve vitória da melhor nos AD debates, da Luís Montenegro. está a dar aqui para Montenegro 22,6%, é o maior, é o número 1. De segundo, o Pedro Nuno Santos, com Não, acho que. Vê lá. 12,5%. Não, André Ventura? A Ah, André É, é Ventura por com pouco. 12, tá, pronto, É por pouco. não muito É. abaixo de Pedro Nuno Santos. O resto, nem vale a pena estar aqui a referir. Só uma Não, nota nem muito vale a pena. rápida. Yeah. O impacto de exposição mediática.
64% de notoriedade para Luís Montenegro, 56% para Pedro Nuno Santos. E pronto, não sei se querem aqui ok. falar muito. Qual é Aqui, que é a critério, qual é que é esse critério de notoriedade? pois também não estou a perceber muito Não, bem. eles devem perguntar às pessoas Porque estou a ver a se Mariana Mortágua conhecem, com se não 40%. conhecem. Peraí, isto deve ser se conhecem ou não conhecem, exatamente. Depois a Exatamente. opinião, Ok. por exemplo, temos aqui o Montenegro, que é quase Ok, indiferente. ok, ok. Depois E Pedro depois é a Nuno tua Santos, opinião. negativo. Chega, negativo. Aí é. Aqui uma nota positiva para o Rui Rocha e Rui E, Tavares. olha, os Ruis. Conforme nota eu já positiva. disse, este homem para mim vence muito pela empatia que tem Não, com as ele pessoas. vai E, ter, ele vai ter. Eu não e sei. aqui está, com esta análise, conseguimos reparar que aqui o Rui Eu estou a Tavares tem. apontar para uns 7 deputados para ele. Eu Vamos lá ver. não sei, acho que é muito. O Rui Olha, Rocha o Rui Rocha tem conseguido também aqui alguma coisita, penso eu. Tem estado bem até. Mas A epá, sondagem dá-os com 15 deputados. vamos ver. Acho aqui, que intenção de voto de género, a AD dominam as mulheres até. E o PS domina os homens. é? Espera lá, anda lá para cima. Olha aqui. Não vou dizer, a 31% feminino e 25% masculino para a AD. E E anda o para a PS direita? Então, masculino masculino. Também 23% é. e, olha, é igual, feminino 23%. Mas Portanto, na a AD ganha AD, no masculino, claro. ganha feminino. Não, olha, anda lá para a população masculina. Anda para baixo. Arrasta o rato para baixo. Tens 25 ou 35? 25%. E, anda 25%. para, e agora compara com o PS? 21, 23%. 23. Pois é Sim. isso. Levam todos. Tens mais, imagina, tens mais, não é? Mas aqui Sim. em relação só dentro da AD tens muito mais feminino até votar. É normal. Intenção de voto por faixa etária 18 a 34 para a AD, 24%, 10% para o PS. E sim, o PS é um partido em extinção. Pois Isto não, aqui, só estão a comparar a conseguimos, AD com o PS. aqui se calhar conseguimos verificar se a tendência será para. Para a E extinção do também PS, a tendência europeia é a extinção da do esquerda, socialismo e da esquerda, e graças a Deus. socialismo. 35 a 54, 23% da AD, que 19% PS, mais 55 anos, 35% AD e 33% PS. Aqui é Essa é que equilibrado. foi aquela que me surpreendeu. Essa foi aquela que se surpreendeu. Sabes que Essa- a antiga geração também, do 25 de Abril, também já está, infelizmente, a ir embora, não é? Epá, depende a quem perguntas. O- Depende a aqui, quem perguntas. aqui é um bocado equilibrado, onde se nota muito é na população jovem que realmente há uma grande diferença entre a AD e a esquerda e a direita, sem dúvida. É. Intenção de voto por região do país. Temos no Norte com 33% para a AD e 19% para o PS. O café O cristão. centro há um empate, 26% para a AD e o PS. A área metropolitana de Lisboa ganha o PS. Mas por pouco. Porque, como conhecemos, Margem Sul domina muito o comunismo. Nossa Senhora. Sul e Repara que Ilhas. até. O Sul é que marmira muito. 30% para a AD e 24% para o PS. Normal, Normalmente Pedro. é uma Quem zona vai muito à ganhar aí? esquerda. Não, é à direita agora. O Chega ganhou aí muito. Sim. muitos deputados. Agora o Chega tem estado a ser. O que era CDU está quase tudo a transformar-se em Chega, pelo que eu tenho verificado. Uhum. A forma como o país governado deve continuar totalmente. Ou seja, Aqui 10%. 10% continuar totalmente igual ao que está neste momento e 66% da população dizem mudar Mudar algumas algumas coisas e coisas. continuar Continuar outras. noutras. Yeah. E temos aqui 76, 70. É Aqui 20% maioritariamente. diz mudar totalmente. Mudar totalmente. Para mim mudava-se totalmente o país, mas não dá, não é? Para mim não dá porque não há gente a votar nos partidos certos, pá. É só isso. Não quero mudar, chega, não chega. Eu por acaso não vou votar Chega, digo-te já. Não vou votar Chega. Qual é que é a vossa intenção de voto neste momento? Já agora, se puderem partilhar. Eu partilho. Mas é porque vota em Portugal. Se votasse na Bélgica, era que não. Exato. Enfim. É assim, Pedro, nós aqui, A mim ainda os continua. imigrantes,
nós só podemos aqui, os imigrantes da Europa e os imigrantes fora da Europa, só podem eleger 2 deputados, independentemente se votam 10 milhões, 20 ou 30 milhões, só podem eleger 2. Portanto, a tua disputa é pelo top. Portanto, ou votas AD, Chega ou PS. Qualquer outro voto é muito difícil. Se tivesse um líder muito mais carismático, como é o de... Se eu, por exemplo, em vez do Rui Rocha, tivesse um líder carismático, como tivemos o Coutinho, se calhar agora não estamos a falar dos 7% ou dos 6%, estamos a falar de uns 11 ou 12, sei lá, por aí. E se calhar aí o meu voto era iniciativa liberal, mas o Rui Rocha não tem carisma. É impossível. Assim. Falta um bocadinho. Mas eu acho que tem ganho, tem sido uma pessoa estável e tem ganho por isso, acho eu. Vê lá. Como é o oposto, estás a ver? Tens uma parte do Rui Rocha tranquilo e depois tens a morta-água completamente. Não vou continuar a palavra, mas como é que eu posso ser uma forma. Mas tu podes ser disruptivo na comunicação, como é o André Ventura, e mesmo assim ser carismático. O André Ventura é isso. Sim, mas é assim. Eu não gosto da forma como ele faz as coisas. Acho não. Sabes qual é que é o problema dele? É a falta de coerência. Se ele fosse coerente. É isso, estás a ver? Não tinha problema nenhum. Vocês, eu ainda há pouco estive a ver o relatório do Batáguas, que eu gosto muito. Se vocês tiverem a oportunidade, vão ver. Em que há o certo, uma entrevista que ele faz, se não me engano, com a Júlia Pinheiro, em que apresenta o gato. Ele diz que o gato o ajudou a fazer as medidas e o plano. Certeza. Ok. Vocês vão ver, aquilo está hilariante. Então há uma partezinha da Rita Matias que aquilo. Aquela senhora é um mimo. Eu gosto muito de todos, atenção. Política que é à parte. Claro. Tá bom. Então, não sei se vocês querem adiantar aqui alguma coisa ou mais alguma coisa. Eu acho que por agora está bom. Talvez as sondagens até porque o outro elemento do grupo temos o link, portanto temos que fechar para lhe mandar o link. Para poder ver o que perdeu. Foi muito bom. Continuem a ver aí, ver os nossos conteúdos, que não são muitos, vejam os outros episódios e aproveitem para partilhar e fazerem um like e comentar. Deixem o vosso comentário com ideias que possam ter. Sim, podem chamar nomes. Sim, podem nos chamar nomes uns aos outros. Nós vamos responder no próximo episódio. Com e quizá no futuro vamos agarrar nos comentários todos e esmiuçá-lo. Exatamente. Tá bom, então. Podemos fechar. Uma boa tarde a todos vós e boa tarde a todos. Até uma próxima. Um grande abraço. Obrigado. Tchau.